para que não sejam um templo para os demônios. Vamos lá para o texto que o Misael leu em 1 Pedro, capítulo 4. Olha o que esse texto diz. Os versículos 4 de 7 até 12. Vamos ler na Bíblia, depois eu vou colocá-lo na tela. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Sabe o que é ter critério? É ter capacidade de criticar, de fazer diferença entre o que é nojento e o que é bom, puro. O que é certo e o que é errado. Tem pessoas que são igual a porcos, elas comem tudo. Se botar comida boa, elas comem. Se botar lavagem, come. Se botar fezes, ela come. Se botar comida podre, ela come. Tem pessoas que não são criteriosas. Elas não têm discernimento. E aqui diz e sóbrios, ou seja, é o contrário de embriagado. O bêbado, ele não tem noção, é um sem noção. Ele faz as coisas mais ridículas e absurdas que alguém conta depois. Eu não acredito que eu disse e fiz isso. Então a Bíblia diz aqui que o cristão é alguém criterioso. Ele seleciona, ele faz escolhas sábias e sóbrias. Ele não é um cara que vive delirando lá no mundo das estrelas, não. Ele tem pezão no chão. Sabe bem das vossas orações. Por que a bem das vossas orações? Porque quem não é criterioso e não é sóbrio, vive como se estivesse embriagado, drogado, puxando fogo, não tem condição de orar. Acima de tudo, olha aqui, acima de tudo, isso é prioridade total. Porém, amor intenso uns para com os outros, a importância da vida na igreja, intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. O ódio multiplica pecados, o amor os diminui. Diz mais, sede mutuamente hospitaleiros, ou seja, saber abrigar, cuidar, acolher o outro, sem murmuração. E então agora entramos no campo da mordomia. Diz aqui, servi uns aos outros. Servi uns aos outros. Como é que eu sirvo aos meus irmãos, às pessoas? Cada um conforme o carisma ou dom, ou seja, Deus nos deu competências, habilidades, e não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas Ele me deu aquilo para que eu me torne útil para as outras pessoas. O meu dom não é apenas uma coisa para me favorecer, mas principalmente para beneficiar as pessoas. Então, como é que eu administro isso? Eles aqui como bons despenseiros, ou economos, bons administradores da casa, ou economos, despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o que nós podemos fazer quando nos tornamos bons despenseiros não está escrito, não pode ser escrito, é numerado e é tão grande. E diz mais, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Você fala de acordo com a palavra de Deus, não fala conforme teus preconceitos, tuas esquisitices, teu parecer e teu gosto. Diz o que a Bíblia está dizendo, acabou-se. E faça-o na força que Deus supre. Aliás, se alguém serve, ou seja, se alguém está prestando um favor, uma bênção para alguém, faça-o na força que Deus supre. Faça o melhor que pode, com excelência, para que em todas as coisas
Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós vimos aí que, olha, faz direito. Aprende a fazer as coisas direito como um bom dispenseiro. E o que é um dispenseiro? O que é um mordomo? Então, um mordomo é um econômico, é um dispenseiro, é o administrador dos bens de outro. Essa palavra grega tem a ideia de administrador dos bens de uma casa, ou de uma irmandade, ou de uma confraria. Também o mordomo era um indivíduo encarregado da administração de uma casa grande, ou de uma instituição pública, ou particular ou pública. Também o dispenseiro é um eclesiástico, alguém religioso, incumbido de administrar os bens de uma abadia, de uma igreja ou de uma instituição religiosa. Despenseiro é qualquer pessoa encarregado de uma dispensa, ou de uma responsabilidade, ou de uma missão. Então, definição cristã de mordomia. Mordomia é o ato de administrar, cuidar dos bens, ou propriedade, ou recursos, ou alguma coisa que não nos pertence. Que no caso de um discípulo de Cristo, é atender a um chamado para administrar os bens do Senhor. E devemos fazer isso com zelo e amor. Na realidade, nós não temos nada, tudo é de Deus, meu corpo é de Deus, minha alma é de Deus, minha mente é de Deus, todos os meus bens materiais são de Deus, eu sou um mordomo, eu estou cuidando dos bens de Deus. O Senhor Jesus Cristo termina o Sermão do Monte, que é o sermão que mostra como vivem as pessoas, os despenseiros do reino. Então, o bom mordomo edifica bem a sua casa sobre a rocha, porque ele administra bem isso. O texto, em Mateus 7, 24 e 25, nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, escuta, pratica, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem prudente. Quem é o prudente? O homem prudente, ele não é tolo, ele não é afoito, ele não é precipitado. O homem prudente, ele pensa antes de agir, ele calcula antes de decidir, ele age no momento apropriado, da forma apropriada. E esse homem prudente diz que ele edificou sua casa sobre a rocha, fundamento sólido. Porém, como nesse mundo todo mundo tem problema, ele também tem. Desceu a chuva. A chuva tem causado muita morte aqui no Brasil. Moradias sem fundamento sólido. Correram os rios e sopraram os ventos. E combateram, deram com força na casa. Mas ele era um bom mordomo, ele administrou sua casa de modo que ela estivesse preparada para enfrentar o que viesse. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porém, a Bíblia fala do mau mordomo. O mau mordomo, ele edifica mal sua casa, viu? Ele edifica mal. Deixa eu trocar aqui, porque eu peguei a formatação e ficou bem de novo. Ele edifica mal a sua casa. Como é que ele edifica a sua casa? Na verdade, o mau mordomo, ele está preocupado só com as aparências. Eu vou fazer uma casa. Ele imagina, eu vou fazer uma casa muito bonita por fora, que impressione as pessoas, vou gastar com o melhor material por fora. Com que as pessoas veem. Esse negócio lá embaixo, ninguém vê mesmo, foi que eu botei lá embaixo. Vive de aparências.
Ele posa de bonachão, do cara, né? Porém, o mau mordomo, eu coloquei ele aqui, ó, preto e branco, e cabeça para baixo, lá está a casa do mau mordomo. Quem não sabe administrar a sua própria casa, a sua própria vida, é uma desgraça. O Senhor Jesus diz, falou do primeiro que é um bom mordomo, ele administra bem. A sua casa tem um bom fundamento. Pensando no corpo como uma casa, seu corpo está bem fundamentado, sua alma está bem fundamentada, seu espírito está bem fundamentado. Porém, esse infeliz aqui, e a maioria das pessoas estão encaradas como maus mordomos, maus administradores de si, dos bens que lhes são colocados às mãos. Por isso que conhecemos raras pessoas felizes, por isso que a maioria das pessoas que a gente conhece se dá mal na vida, se desastra. Então veja esse infeliz. E aquele que ouve, né? Eu botei a Bíblia de cabeça para baixo com um X, né? Ele chega até a ouvir, por isso que a Bíblia tem um lugar na vida dele. Mas não é para ele obedecer. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, não obedece, não leva a sério, compará-lo-ei ao homem insensato. O homem insensato é aquele homem, não só que vive de aparências, mas que, diferentemente do prudente, o prudente, ele nem é covarde e nem é precipitado. Ele é equilibrado, ele sabe o momento de agir, ele espera o momento de agir. Porém, o insensato, ele quer lucrar, ele fica cego por lucro, ou fica cego por prazer, ou ele fica cego de ira. E às vezes ele construiu toda uma vida e põe a perder num momento. A casa dele cai num momento. Então, eis o homem insensato. Edificou a sua casa sobre a areia. É possível que o que construiu sobre a rocha, a parte de fora não fosse nem tão suntuosa, porque ele gastou muito com os alicerces. Já o outro não gastou quase nada com alicerce, mas botou paredes, botou aquele porcelanato, por fora parece coisa de rei, lá por dentro, mas embaixo, naquilo que não se vê. Então esse cara que não se preparou interiormente, aquilo que as pessoas não veem, o caráter, isso vai decidir a vida da pessoa. Diz aqui, que edificou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, o mesmo problema do outro, chuva no outro, chuva nele. Rios correram, batendo na casa do outro, em volta da casa do outro, na dele também. Ventos sopraram sobre as paredes da casa do outro, na dele também. Só que a do outro segurou. E a dele, a casa, literalmente caiu. Uma expressão bem comum para quando a vida de uma pessoa se desastra. A casa caiu. E foi grande a sua queda, a sua ruína. Por isso que é importante aprender como ser um bom mordomo, um bom administrador. E para ser um bom administrador, nós já vimos que nós temos de ouvir e cumprir o que a Bíblia diz. Não fazer ouvido mercador. A maioria das pessoas gostam de discutir Bíblia, falar sobre Bíblia, mas na vida delas elas fazem outra coisa. Elas não fazem o que a Bíblia diz. Razão para confiar em Deus, que é o dono de tudo. Enquanto eu não entender que Deus é o dono de tudo, eu estou roubado. Jeremias 29, 11. Olha o que Deus diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então as pessoas não se dão bem, não é porque Deus quer a desgraça delas, não. Deus não faz desgraça de ninguém, não.
Nós próprios, com nossas escolhas, com nossa péssima administração da casa, fazemos a nossa casa cair. Então, alguns princípios sobre mordomia. O primeiro, vamos ler juntos, Salmo 24:1, comigo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra, tudo que nela existe, tudo que está aqui em cima é de Deus. Então, quem diz que tem alguma coisa aqui está fazendo um crime chamado apropriação indébita, indevida. Primeiro Coríntios 4, 1, 2 e 3 diz: portanto, que todos, deve ser notória a nossa boa administração da vida, né, da nossa casa. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados, mordomos dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados? É a palavra oikonomos no grego, desses mordomos, é que sejam fiéis. Simplesmente isso. No pouco ou no muito. Eu não devo estar preocupado porque o vizinho comeu filé mignon e eu só vou comer feijão. Senhor, obrigado pelo meu feijãozinho, é isso que eu tenho, estou feliz. Portanto, se eu entendo que Deus é dono de tudo, eu tenho um chamado para servir. O texto que o Misael leu, 1 Pedro 4, 10 e 11, e agora vocês vão ler comigo. Vamos lá, todo mundo comigo? Cada um, todo mundo comigo? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Esse texto é bem claro. Enquanto eu estiver usando meus bens como se fosse meu, eu que decido o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, eu estou construindo a minha casa sobre a areia. Indo para a Bíblia, em grego, no original, oikonomos, aparece 10 vezes essa palavra aqui na Bíblia. Uma palavra, quando é muito repetida, mostra que ela é importante. 10 vezes. E é formado pela junção de oiko, casa, e nomos, lei ou administração. Literalmente significa administrador de uma casa alheia. Agora, essa casa que uma pessoa dava para uma pessoa cuidar como se fosse sua, geralmente era um escravo nascido na casa. Nos tempos antigos, alguns escravos que nasciam da casa, ele gozava de uma confiança tão grande que passava a ser tratado quase como se fosse um filho da casa. E o dono da casa deixava que ele tomasse conta dos bens como se fosse dele. Mas, de fato, ele estava tomando conta para o... Ou então podia até mesmo ser um filho da casa. O cara tinha um filho, ele era o dono, mas olha, cara, tu é que vai tomar conta dos meus bens, da minha empresa, do meu negócio. Então ele tomava conta dos bens para o pai dele. Essa palavra mordomo, a palavra mor significa maior. Domo significa casa. Ou seja, o mordomo era o maior da casa. Portanto, ser mordomo não é pouca coisa. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser mordomo aqui da terra. Ele cuidar da terra para Deus. Mas Ele cuidar da terra como se fosse sua. Agora, o caráter do mordomo fiel. O mordomo fiel é aquele que vai ser provado e aprovado. O Senhor Jesus Cristo faz questão de tratar dessa questão de administração, de mordomia. Quando Cristo diz aqui em Lucas 12, 42, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Mordomo fiel e prudente,
a quem o Senhor pôs sobre o seu servo para lhes dar a tempo a ração. É interessante. O que faz Deus sorrir para alguém, o que impressiona Deus com alguém, não é que ele fez sucesso, não é que ele conseguiu fazer parte da lista dos 10 mais bem-sucedidos. O que impressiona Deus é que, como mordomo, como administrador dos bens de Deus, ele não só foi fiel, mas ele foi prudente. E qual é a recompensa que Deus vai dar para o mordomo fiel e prudente? Diz, ó, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. O fiel, o mordomo fiel e prudente, ele ganha maior autonomia e prestígio. O dono deixa ele agir como se ele fosse dono de tudo. Porque ele merece tal confiança. O próprio Deus diz, a quem tem se lhe dará, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Há pessoas que não têm porque são miseráveis, porque são desonestas, porque são injustas, porque se acham espertas, vivem dando golpes, passando a perna nas pessoas. A Bíblia vai falar de um mordomo desse, que se achava esperto, golpista. A Bíblia diz também como é que termina esse infeliz. Então, o mordomo infiel, ele é provado, porém reprovado. Em Lucas 16:1, diz o Senhor Jesus, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, que tinha um mordomo, um econômico, um administrador dos seus bens. E tinha muita autonomia esse cara. Só que esse cara administrava do modo que ele ia passando a perna no dono, no proprietário. Porém, a casa caiu para ele. E esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Pergunta, como é que eu estou usando os bens de Deus? Eu estou dissipando? Eu estou sendo tipo filho pródigo que pegou os bens do pai e torrou com os prazeres carnais e demoníacos? Você sabe agora o que é um prazer carnal. Prazer carnal é aquele que você tem prazer. E é um prazer demoníaco porque os demônios têm prazer através do seu prazer carnal. Por isso que é um prazer carnal e demoníaco. Há uma associação, uma parceria entre você e o demônio. Então, o que acontece com o filho pródigo? Ele faz uma parceria com o demônio para torrar os bens do pai. E consegue. E nós vimos o que é dito aqui, olha. Alguém disse, olha, o patrão está sabendo da tua esperteza, bicho. Tua casa caiu. Então, e o mordomo disse consigo, que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? O que acontecia com quem perdia a mordomia? Ele disse, cavar não posso, serviço braçal. Ia cavar buraco, ia para a pedreira. Literalmente cavar buraco. Não é como essas pedreiras modernas não. Naquela época o cara ia lá arrancar pedra na... Não era com dinamite não. Cavar, não posso. De mendigar tenho vergonha, eu sei, é outro caminho. Então ele bola um plano para enganar de novo o patrão. E o patrão até chega a elogiar ele. Mas a casa dele vai cair de novo. Olha, a falsa recompensa para o infiel dura pouco. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Foi o que aconteceu com aquele cara. Quando o patrão descobriu que ele estava fraudando o seu erário, os seus recursos, para encobrir o rombo da sua desonestidade e desperdício, ele vai para os credores. Quem devia 10 mil, anota aqui 5. Quem devia 5, anota aqui 2. E assim ele conseguiu fechar a conta.
dos livros que ele tinha com o dinheiro que ele tinha dado para o patrão. E o patrão disse, cara, os caras estão lhe perseguindo, realmente você é um cara jóia, você conseguiu, as contas fecharam. E aqui Cristo disse, né? Que o mordomo injusto conseguiu engabelar o patrão novamente. Porém, a Bíblia mostra claramente onde é que termina esse tipo de gente. O quadro é o do filho pródigo. Termina comendo lavagem. Então, o mordomo infiel, por causa da sua desonestidade e desperdício, findará por ser descoberto, sobrando-lhe apenas o trabalho braçal e a mendicância. Olha, tem muita gente aí num trabalho completamente absurdo, humilhante, doloroso, pouca remuneração. E muitos desses trabalhos é porque o patrão é mau e injusto, mas muitos é porque foram perversos, foram desonestos. E estão colhendo o que plantaram. Agora, voltando ao bom mordomo. O bom mordomo resiste às tentações. Ele é firme. Porque quem cuida dos bens de alguém sempre vai vir alguém para tentar corrompê-lo. E o Senhor Jesus diz sobre esse mordomo fiel. Ele diz, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. A lição aqui, se nós queremos administrar bem nossa vida, vamos esquecer desse negócio. Eu vou pagar minhas contas direitinho quando eu ganhar bem. Por enquanto eu vou dar calote em quem eu puder. Eu vou negociar honestamente enquanto eu não tiver muito recurso. Quando eu tiver, eu vou melhorar. Não. Quem rouba um clipe também rouba um caminhão. Então o bom mordomo, ele se decide, eu não vou negociar, eu não vou abaixar o padrão de Deus. Lembra, o bom mordomo, ele cessa sua casa sobre a rocha, porque ele ouve e pratica o que Deus diz, e o outro se ferra, porque ele ouve e faz o que parece esperto, astucioso. Outra coisa sobre o mordomo, a Bíblia diz que ele é um representante do seu Senhor. E lembra, Deus é o dono de tudo, eu sou o representante de Deus aqui na terra. Eu sou o embaixador de Jesus Cristo. É interessante, em Romanos 16 e 23, o apóstolo Paulo fala sobre Erasto. Quem era Erasto? Na carta que ele manda aos Romanos, Paulo diz, sauda-vos Erasto, procurador da cidade de Roma, procurador. É mordomo de uma cidade inteira. O cara representava aquela cidade inteira nas suas questões. Pois o cristão também, ele é um procurador de Cristo. Ele é um representante de Cristo na terra. E olha, a pergunta é, que tipo de representante de Cristo você é aqui na terra? Você é um representante de Cristo que envergonha? É um procurador de Cristo que empobrece a visão que as pessoas têm da igreja e de Deus? Ou as pessoas têm uma boa opinião sobre Deus e sobre sua igreja por sua causa? Ah, não, aquela moça ali é uma moça séria, uma moça santa, uma moça virtuosa. Ela vive com o trabalho, ela faz as coisas direito, com justiça. Isso dá um bom nome para Deus. Porque ela está representando Deus. Aquele rapaz é um rapaz honrado, é um rapaz sério, é um rapaz que existem poucos como ele. E ele é assim porque ele é um cristão, ele é um crente em Jesus. Aí sim, está sendo um bom mordomo. Porque nós trazemos em nós a marca de Cristo. O cristão representa Cristo na terra. Cristo vive de novo através de cada cristão mordomo fiel e sincero. Quando um procurador, representante fiel, é fiel, todos ganham. Quando é infiel, todos perdem. Outra coisa
sobre o mordomo. Ele é um despenseiro. Ou seja, pessoas confiam recursos e valores na mão dele. E olha, você ter dinheiro na sua mão de outra pessoa pode ser tentador se você está passando por uma crise. Tanto que é dito que as igrejas não devem botar uma pessoa muito pobre para ser tesoureira da igreja, porque ela está sempre lidando com dinheiro e com contas para pagar, e ela vai passar por fortes tentações. Então é dito que geralmente quem é tesoureiro da igreja deve ser uma pessoa que pelo menos está com as contas equilibradas, porque se não tiver é uma tentação grande. Porém, o mordomo fiel, ele resiste às tentações. Em 1 Coríntios 4, 1 e 2 é dito que o despenseiro, a única coisa que quer-se dele é que ele seja fiel. Fiel em fazer o serviço e fiel em não tirar o que não é seu. No grego, existem os léxicos, são aqueles livros de referência que aprofundam o sentido de uma palavra. Eu fui para esse léxico, no verbete G3623, onde tem a palavra oikonomos. Lá diz o que significa. O oikonomos, né? Quando ele é traduzido como despenseiro, dá a ideia de o distribuidor da casa. É como se o dono da casa desse uma soma de dinheiro para ele e faça os pagamentos. Distribua o dinheiro para que todo mundo tenha como fazer o serviço. Ele é um distribuidor da casa. Ou seja, ele é um gerente, ou é um supervisor, ou é um empregado com a capacidade de administrar e distribuir. Por extensão, ele é um agente fiscal, é um tesoureiro. Um tesoureiro, na realidade, é um mordomo, porque o tesoureiro da igreja, ele está gerenciando os bens que não é dele, é da igreja. No sentido figurado, o pregador do evangelho, ele está administrando a palavra de Deus, que não é dele. O que é que se espera de um pregador? Que ele seja fiel, que repasse, que ele fale conforme os oráculos de Deus. A vontade de Deus expressa. Portanto, esse mordomo também tem de prestar contas ao dono dos bens que cuida. Você lembra lá daquele cara injusto? Olha, diz aqui, Cristo, e chamando o mordomo infiel, diz: que é isso que eu ouço de ti? Dá conta, presta conta da tua mordomia, da tua representação, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Foi demitido. Embora ele, através do engodo, é possível que tenha conseguido ser readmitido.